Olá, 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 paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um ICMA Cast, Lâmpada para os meus pés. Meu nome é Fred Lopes e eu te convido a embarcar junto comigo nesse projeto maravilhoso que tem nos levado a navegar na Santa Escritura, que é a Palavra de Deus. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são indispensáveis. Primeiro, o ICMA Cast Lâmpada para os meus pés está disponível nas seguintes plataformas digitais: no nosso canal do YouTube, com formato de vídeo, e com formato de podcast nas plataformas de podcast, em formato de áudio. Então, via YouTube, você poderá acessar diretamente pelo canal do YouTube ou também através do Facebook e Instagram, que te encaminharão de volta para o YouTube, onde é feita de fato a transmissão original. Já como podcast, está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor e nos outros semelhantes. Lembrando que nós enviamos todos os links via WhatsApp, portanto, se você deseja receber todos os dias diretamente no seu celular ou de um amigo ou um parente, basta nos enviar o número de telefone correspondente, ok? Segundo, está disponibilizado o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha aí no final dos comentários de cada episódio. Terceiro e último, e com certeza o mais importante disso tudo, é a sua participação e interação. Seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, de comentar, de perguntar, nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, no Google, no Anchor, no Spotify. Não deixe de nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar. Compartilhar esse material com certeza é uma forma de divulgação do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Se trata simplesmente da palavra do próprio Deus. Lembrando sempre que o nosso papel não é convencer ninguém, e sim apresentar aquele que convence. Então, sem mais, vamos que vamos! Vamos lá então, pessoal, para mais um dia de leitura bíblica. Hoje, dia 6 de abril do ano de 2021, e a nossa leitura de hoje se encontra no Antigo Testamento, capítulos 5 e 6, e no Novo Testamento, João, capítulos 13 e 14. Vamos lá, então, iniciar de Deuteronômio, capítulo 5, verso 1. E vamos que vamos! Moisés chamou todo Israel e lhe disse: Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram ao monte. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém, meus irmãos? Fazendo a pausa, a importância disso, novamente tenho batido nessa tecla. Você que tem acompanhado a nossa leitura e que talvez adora uma imagem, adora um outro tipo, alguma escultura, mesmo que você diga que não adore, mas aí o pessoal carrega a imagem, carrega a escultura e no fundo do seu coração você tem aquela dúvida e sabe que essa é uma maneira de adoração. O Senhor
fica muito triste com isso, entristecido, porque somente Ele é Deus. Nem Ele mesmo não quis se mostrar a sua própria imagem pelo cuidado de não adorarem a sua imagem ao invés de adorar Ele mesmo. E fazem imagem ainda de outras coisas, que é algo sem vida, esculturas de madeira, de pedra, de vidro, do que for, ou qualquer tipo de imagem. Deus abomina esse tipo de situação, uma das piores situações que exista, com certeza, perante Deus, porque Ele não aceita. Não aceita, a adoração é somente a Ele. E Ele está falando isso na palavra, não sou eu. Então ouça, essa é a Bíblia, a palavra de Deus, Ele está falando. Vamos ler o 9 novamente. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, aqueles que adoram outros deuses odeiam a Deus. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado, para o santificar como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro de suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Meus amados, fazendo mais uma pausa, porque isso gera dúvida no coração de algumas pessoas. Mas nós temos que obedecer a algumas coisas da lei, agora que estamos aqui depois de Jesus Cristo, na época da graça, e não temos que obedecer outra. Que negócio é esse? Meus amados, Jesus Cristo cumpriu a lei. Então nós somos livres da lei expressa, a lei dada a Moisés, né? Ele mesmo fala, eu não vim para excluir a letra, mas vim para cumpri-la, e nenhum tio, nada será retirado. Mas nós vemos, depois através de Paulo, dizendo que nós somos livres da lei, né, dessa letra que mata, que vem para demonstrar a questão do pecado. Nós somos livres. Porém, como povo de Deus, existe a lei moral, existem coisas morais das quais nós temos que fazer. Uma dessas coisas morais, um exemplo, é o dízimo. O dízimo era dado antes da lei. Nós vemos Melquisedeque dando dízimo, nós vemos Abraão dando dízimo para Melquisedeque, né, que é uma tipologia de Cristo como sacerdote e rei. E nós vemos Abraão dando os despojos da guerra, o dízimo, para Melquisedeque, que era o sacerdote na sua época. E nós vemos depois disso também no Novo Testamento em várias ocasiões. O dízimo sendo dado, o próprio Paulo falando de você não ter que atrapalhar o boi, fechar a boca do boi quando ele está se alimentando. Que digno é o trabalhador, né, daquilo que ele recebe, o trabalhador que trabalha na obra, na igreja, que ele precisa disso, ele trabalha pela obra. E Paulo ainda fala assim, eu não peço, não faço questão de receber o dízimo para que não seja pesado, por questão de ele estar ensinando tudo novidade, um novo evangelho para o pessoal na época, e o pessoal que sofria ainda perseguição, que passava bastante dificuldade, e ele decide que não participaria, não teria participação no dízimo, mas ele fala que teria direito. Ele fala, se eu lanço sobre vocês alimento espiritual, por que eu não posso ter para mim uma recompensa material? Por que eu não posso colher o material de vocês? Né? Então ele fala que tem direito, e tantas pessoas também têm direito, mas que ele não faria uso desse direito que ele tinha liberado pelo Senhor. Então, assim, são coisas que necessitam. A igreja precisa de alguém que trabalhe, precisa de um pastor que esteja à disposição para que possa estudar a palavra, para que possa ter livro. Temos outros pastores que decidem trabalhar, né? E todos são livres. A questão é as coisas morais, coisas que são corretas. Existem as coisas que são corretas e não tem como. Por exemplo, você é obrigado a guardar um sábado. Você não é obrigado a guardar o sábado, mas o Senhor disse que todos os dias são dele. Então por que você não pode dedicar um dia inteiro ao Senhor? Um dia onde você vai jejuar, ler a palavra, onde vai descansar com a sua família? Por que você não pode fazer um culto na sua casa nesse dia, entendeu? Então, a lei expressa nós não temos, mas todos os nossos dias, toda a nossa vida agora pertence ao Senhor, é algo que vai muito além. Então, assim, eu vejo muito nessa questão, para que a gente possa matar, para não ficar muito longa a leitura,
Eu vejo que aqui era a formação do povo, então precisava dessa lei expressa para essa formação. Um povo organizado, vencedor e justo, cumprindo a lei do Senhor. Depois eles acabam transformando essa lei em algo muito ruim. Mas é que esse povo necessitava dessa lei, e essa lei realmente os ajudou em sua formação. Então eu vejo aqui como um jardim de infância, e depois de Jesus Cristo como uma faculdade. Ou seja, nós não precisamos mais ter aquela lei expressa como jardim de infância, mas então que sejamos mais maduros no cumprimento das ordenanças do Senhor. Teríamos que ter muito mais tempo para falar com isso, mas só estamos dando uma pincelada. Amém? Vamos que vamos então, verso 15. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês, junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem, da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: Eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Senhor, Deus, vivo, falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram quando falavam comigo, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para as suas tendas, mas você fique aqui comigo. E eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Tenham cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Amém. Finalizamos aqui o capítulo 5 e vamos agora para o capítulo 6 de Deuteronômio, verso 1. Vamos que vamos. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Verso 2. Para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam ao Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem em vocês, muitos se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de suas casas e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor Deus tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades,
que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não foi isso que aconteceu, né, meus amados? Nós sabemos, eu não ia falar, mas não tem como. O povo lá na frente se desvia. E nós vamos passar por esses momentos e nos lembrar. O povo segue desafiando o Senhor e o traindo. Verso 14. Não sigam outros deuses. Nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. Também não acontece, eles não cumprem isso. Verso 15. Porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que Ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem em possessão da boa terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Amém, Deus, aleluia. Finalizamos aqui, meus irmãos, a leitura do Antigo Testamento, Deuteronômio 5 e 6, e partimos agora para a leitura do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulos 13 e 14. Abra a sua Bíblia lá no Novo Testamento, João, capítulo 13, verso 1. E vamos que vamos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ei, Pedro, velho. Pedro é custoso, rapaz. Complicado esse Pedro. Mas amém. Verso 10. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Se referindo a Judas, lógico, né? Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros. Prestem atenção nisso, isso é para nós. Devemos lavar os pés um do outro. Se Jesus, o Rei dos Reis, serviu, nós devemos servir muito, 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 muito mais. Amém? Verso 15. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou.
Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Estava falando de Judas novamente, o traidor. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus angustiou em espírito e afirmou, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, João, né? Não falo o nome aqui, mas é João. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia, né? João, pergunta para o mestre. Você que tem mais intimidade, pergunta para ele. Verso 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, que intimidade, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer? Faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era que trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Então, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um tempo estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Mensagem importantíssima para nós. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Está vendo a importância da mensagem, meu amado? Como conhecerão a Cristo? Através do amor, um pelos outros. Mas às vezes não é isso que vemos. É um pisando no outro, um odiando o outro, um lutando pelo título do outro dentro da igreja. Pelo amor de Deus. Um irmão cai e peca, o outro quer pisar em cima e matar, e julgar, e condenar para o inferno. Então, nisso verão que não sois de Cristo, mas se nós amarmos uns aos outros, como amamos a nós mesmos, então as pessoas verão esse testemunho e acreditarão que Cristo é o Senhor. Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, Pedro. Finalizamos aqui a leitura do verso 13 e vamos para o 14, verso 1, vamos que vamos. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Amém, aleluia. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Olha que promessa maravilhosa. Nosso rei está preparando morada para nós, e onde ele está, nós também estaremos. Verso 4. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu a famosa frase para Filipe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meu amado, somente por Jesus. Se você adora e se prostra perante outros ídolos, infelizmente você é o inimigo do Pai. O caminho é só Jesus. Verso 7. Se vocês me conhecem, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora
vocês o conhecem e o têm visto. Então Filipe dá um fora. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, há tanto tempo, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Aleluia, Senhor. Naquele dia vocês saberão que eu estou com meu Pai, e vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Amém, meus amados. Glória a Deus. Finalizamos aqui a leitura de hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Amém, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós louvamos e glorificamos a Ti, ó Pai, te agradecemos. Eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade que temos de ler a Tua Palavra, pela oportunidade que temos no dia de hoje de sermos salvos, por acreditarmos no Senhor e obedecer os seus mandamentos. Obrigado porque o Senhor nos livrou, ó Pai amado, e tem nos livrado todos os dias dos pecados. Pedimos perdão pelas nossas falhas e erros, Pai. Nos perdoa, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos livrado também do pecado fatal, do pecado da morte, da constância do pecado. E tem colocado em nós a vida essa que é eterna, por causa do Teu Filho Jesus Cristo, que se sacrificou na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Deus, por nos ensinar, Pai, que devemos tomar o exemplo de Jesus Cristo, que lavou os pés dos seus discípulos para ensinar o que é servir. Porque se o Rei dos Reis serviu, nós devemos amarmos aos outros, para que as pessoas possam, através desse testemunho de amor um pelos outros, saber que Cristo existe e que está em nós, que é vivo e que salva todo o mundo do pecado. Nós te agradecemos. Peço ao Senhor que abençoe, Pai, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que têm lido a palavra conosco,
Peço ao Senhor que tenha misericórdia daqueles, ó Pai, que não têm acompanhado, que o Senhor possa abrir os seus olhos e fazer com que eles possam, ó Pai, ter a vontade, a sede e a fome de se alimentar da palavra verdadeira, do alimento verdadeiro que vem do Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Tenha misericórdia de todos nós. Nós te amamos, te bendizemos, te adoramos. Que toda honra e glória seja ao Senhor. E que o projeto ICMAcast, Lâmpada para os Meus Pés, venha sempre do Senhor. Que a leitura venha sempre do Senhor. Que o ensinamento, a sabedoria venha sempre de Ti. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém e amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMAcast, Lâmpada para os Meus Pés. Eu agradeço imensamente a tua presença, meu amado irmão e irmã, e peço gentilmente, com muita humildade, com muito amor no coração, que a você que tem sido abençoado, abençoe outras pessoas. Compartilhe. Meu amado, não compartilhe somente nas redes sociais. Compartilhe principalmente no seu WhatsApp. O WhatsApp tem sido uma ferramenta poderosa para que possamos compartilhar com as pessoas. Compartilhe, não tenha vergonha, seja ousado. Jesus Cristo não teve vergonha de você, né? Ele fala que aquele que se envergonhar dele, também naquele dia ele se envergonhará de você perante o Pai. Então que possamos ter essa ousadia de mandar a palavra, ter esse amor pelo próximo. Se você ama o seu ente querido, seu irmão, as outras pessoas, mande para eles a palavra de Deus em nome de Jesus. E se você quiser, por acaso, receber ou que alguém receba a palavra todos os dias, basta me mandar o número de telefone, lógico, com a autorização dessa pessoa. E nós, através do grupo de transmissão, enviaremos todos os dias para o seu WhatsApp a mensagem da palavra da Bíblia. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Me despeço de vocês hoje e amanhã, se Deus quiser e permitir, estaremos aqui para mais um dia de leitura bíblica, para mais um dia de ICMAcast, Lâmpada para os Meus Pés. Deus te abençoe, tchau, tchau, e até a próxima.